Olá, minha live. O tema é a maior potência. Qual é a maior potência do mundo? Qual é a maior potência do mundo? A pessoa vai falar que é os países desenvolvidos, né? Os países desenvolvidos são potências? Quantas potências existem no mundo aí, os países mais potentes, que dizem, né, serem desenvolvidos? Só que o conhecimento que eu trago aqui, ele não tem nada a ver com o que a imaginação e o pensamento criou, né? As coisas, as invenções, a tecnologia, nada disso. A live que eu tô fazendo aqui é fazer uma pergunta e se alguém pudesse responder, já tô com a resposta aqui. Vai falar que a maior potência do mundo é o país tal, é o país tal, o país tal. Aí tem os três países, né? É isso que a pessoa estuda, né, nos cursos aí. Mas aqui eu vou se aprofundar um pouco na live, vou deixar essa resposta para o final. E de se tratando do que qual fase a humanidade está. Então, a humanidade, ela está na fase do terceiro milênio. Só que muitas das pessoas que não estudam, elas não buscam saber o ponto que a humanidade chegou pelo conhecimento que ela tem. Então a pessoa fala assim, mas que conhecimento que a humanidade tem? Todos os conhecimentos filosóficos, que são os religiosos, os filosóficos científicos, tudo isso é conhecimento que a humanidade já passou. Ela já veio de essa civilização atual, ela já aperfeiçoou tudo que já houve nas outras civilizações antigas. Então tudo veio se aperfeiçoando. Nós chegamos no terceiro milênio, mas qual foi essa data do terceiro milênio? A data, então o ser humano ele estava sendo guiado pelo alfabeto, o alfabeto o alfabeto que a gente, desculpa, alfabeto não, calendário. O calendário, né, estava sendo assim, as datas, os meses, os anos que se aproximou-se de contagem de anos, de séculos. Era o segundo milênio que terminou em 2000, ano 2000. Em 2001 entrou o terceiro milênio. Só que pelo calendário grego, que são 12 meses. O calendário original é 10 meses só, né? Novembro e dezembro, né? 10, dezembro. Então, pelo calendário original de 10 meses, o terceiro milênio ele começou em 1935. 4 de outubro de 1935, essa é a data. É o último, esse mês, outubro, aí já era o último mês. Vamos dizer assim, para dizer que não existia mais esses 2 meses, novembro e dezembro. Mas que, por exemplo, se fosse para contar, o outubro seria o último ano. Então a data foi essa, a data foi 4 de outubro de 1935, que deu a entrada no terceiro milênio. Simbolicamente, então, se nós estamos com 79 anos já no terceiro milênio,
se nasceu em 1935, o terceiro milênio, 1935, temos mais 11 anos, né? Entrar em 2025 agora, que entrou já, né? Já entrou. Então, falta só mais 10 anos de 100 anos que a humanidade já está no terceiro milênio. E o que isso significa a humanidade estar no terceiro milênio? É o terceiro ciclo da natureza. É o terceiro desenvolvimento que a humanidade tinha que se desenvolver com 2 milênios. Para resumir, a humanidade se desenvolveu por 2 milênios. E quando chegasse o terceiro milênio, a humanidade teria que já estar preparada, ou seja, ela está toda... O que é um preparo, uma lapidação? A humanidade passou por sofrimentos, né? Por várias coisas que aconteceu aqui, por catástrofes da natureza, doenças esquisitas, doenças incuráveis, doenças que não existe cura, que só é remediado. Então, todo esse sofrimento que a humanidade passou, ela chegaria ao fim de tudo isso terminar, acabar as doenças, as pestes, as moléstias, de tudo que existe da natureza, que ela é deformada. Então, que o estudo aqui, o estudo nosso aqui de cultura racional, ela traz para o conhecimento da humanidade, ela traz para o conhecimento da humanidade as energias que a humanidade não conhece. Então, o cientista, os físicos, né? Eles vão falar de energia também, não vão? Vão falar de energia. Mas ele não vai falar da energia no sentido da energia da força que ela tem, da criação e da geração do universo que ela tem. O físico, o cientista e os outros aí que estudam as energias que envolvem aqui as coisas, os gases, esses gases aí que a gente faz da tabela periódica lá, né? Oxigênio, hidrogênio, hélio, esses gases aí que estudamos lá na tabela periódica. Fora as hertz, né, que é os rádios, as ondas que existem, que chegam na nossa casa, que através do ar chega o som pelo rádio, AM, FM, tudo isso daí, né? Então, mas e as outras energias que são a criação, a geração e a formação de tudo, de todo o universo, do que existe nele, do que há nele, do que é material, as coisas que a gente vê que é tudo matéria, sol é matéria, lua é matéria, as estrelas são matéria, a água, a terra, os animais e vegetais, os minerais, tudo que é matéria que nós vemos, né? Como que eles foram criados, como o ser humano foi criado. Então, a cultura racional, ela é um estudo que ela abrange todos os conhecimentos da humanidade fora da mente do ser humano, todos os conhecimentos que ele já tem aqui. Então, por que a cultura racional é uma cultura, é a cultura das culturas? Porque além da pessoa, quando ela está estudando cultura racional, ela já vai estudar uma coisa que está falando das energias, da energia que transforma uma coisa, que a energia vai transformar em fluido, água, fluídico, para depois existir matéria. Então, já é antes do saber do ser humano, da mente humana. Então, porque a cultura racional nasceria o quê? No terceiro milênio, para que a humanidade pudesse saber como que esse mundo funciona.
como eu vou viver bem nele e através do que existe dentro do ser humano para que ele possa desenvolver no terceiro milênio, que possa dar a ele capacidade de harmonia entre os outros seres humanos e outros seres vivos que está na natureza, né? Que está no vegetal, que está na água, que está no mineral, que está nas rochas, que está nas pedreiras, que está nas árvores, que está em todos os elementos da terra, todos os elementos, né, do ar. Então isso daí que o ser humano ele tinha que, quando chegasse no terceiro milênio, ele se tornasse um ser que ele pensava que ele não era, porque o pensamento não ia dar isso para ele. Então, o que foi o marco da história na humanidade? Terminaria o segundo milênio, que é a fase do pensamento, para dar entrada a uma nova fase, o último ciclo da natureza, onde a humanidade se desenvolveria com a terceira energia. Então, como que as pessoas estavam buscando na religião algo que traria para ela salvação? Tudo ficou para o final para dizer, não é que o ser humano precisa de um salvador. Ele precisa de ter um conhecimento para ele se salvar a si próprio, porque Deus é Deus. Deus não ia deixar os seus filhos órfãos, sem que os seus filhos pudessem ter dentro deles mesmos essa capacidade, essa potência que desenvolveria de uma tal forma que o ser humano ele passasse a ser o quê? Ele passasse a ser um ser que ele sempre buscou e ele nunca conseguiu. A perfeição, não errar mais, não cometer nenhum tipo de erro, não ter nenhum sentimento horroroso e nem pavoroso, que ele pudesse ele olhar dentro dele mesmo e ele ver que dentro dele mesmo ele tinha todos esses sentimentos que ele mesmo aprovaria por esse conhecimento que se abrangeria toda a humanidade. Então a cultura racional ela veio como cultura, porque um povo ele precisa de cultura. Já a religião ela foi precisa e necessária porque o ser humano ele precisou ser doutrinado. Muitas pessoas não precisaram por exemplo, assim, ficar seguindo nenhuma religião. Porque eu vejo muitas pessoas que não seguem nenhuma religião e ela tá total assim, normal. Normal no sentido assim, gente, não é que a pessoa, né, não tô falando que as outras pessoas que seguem religião não são normais, eu tô falando assim no sentido que na evolução do ser humano, ele já veio assim, agora nessa geração nova, que a juventude não quis mais essas coisas. Por exemplo, os meus filhos, eles não quiseram aderir uma religião que eu, no começo, quando eu tive meus filhos, eu tinha uma religião. Eles não, eu levava eles, mas eles não quiseram isso. Então, a geração nova hoje, ela não aceita mais. Ela não aceita mais isso, porque ela já fica uma coisa para essa geração nova, que isso daí não cabe mais na mentalidade, na psicologia dos jovens de hoje, adotar uma coisa que eles viram que não deu certo. Então é normal que o jovem ele vê que uma coisa que está sendo falada, seja essa denominação, essa ou aquela outra, de qualquer outra, de várias famílias que seguem, cada um segue a religião que quer, a religião que às vezes ficou predominante na família, né, tradicionalmente, aquela religião, e daí partiram a seguir dentro que dois casais, o casal, né, os dois, o casal, né, o marido e a mulher seguem a mesma, e os filhos também, né, com essa percepção, né, de religiosidade. A cultura racional, ela é um conhecimento que ele traduz dentro do nosso conhecimento uma coisa inédita. A tradução que a gente vê é que quando a gente começa a ler os livros Universo em Desencanto, a gente vai perceber o quê?
que essa potência aqui que eu coloquei na live, a maior potência, qual que é a maior potência do mundo? Qual é a maior potência do mundo? Onde está essa potência? Então, se você for ver, as pessoas não vão achar assim que eu preciso de mudar de país para viver uma vida melhor, porque aquele país lá ele tem mais recursos para eu ter uma vida melhor. Então, a natureza, ela é a maior potência do sentido que ela já deu tudo para o ser humano, aquilo que o ser humano tinha que ele desenvolver. Tudo, todas as coisas criadas, né, inventadas, foi ela mesma. Foi ela mesma que teve uma energia que transmitiu para o ser humano lá desde os primórdios dos selvagens, e esses selvagens eles começaram a aprender depois do último ciclo de selvagem a falar, a escrever, a fazer as figuras deles, né? Tudo foi transmitido para ele porque não tinha alguém que ensinasse para eles. Então quem que ensinou? Essa mesma natureza de lá, que ela veio vindo, fazendo com que a humanidade se aperfeiçoasse desde lá dos selvagens e chegasse à civilização, né? Então é isso daqui que eu estudo na cultura racional, que para mim é um entendimento e compreensão inédita para mim, porque eu não vi isso em outros lugares. Eu não vi isso, a religião falando isso para mim. Eu não sentei lá e dentro de algum templo e a pessoa que estava lá na frente falou isso para mim. Então, na minha compreensão, ela é inédita e ela sempre vai ser inédita toda vez que eu abrir o livro, na sequência que eu estiver, ele sempre vai ser inédito. Por quê? Porque é uma coisa renovada, renovou-se. Todas as coisas foram renovadas através do conhecimento, que tudo aquilo que a humanidade ela foi precisa e necessária já passou. Então, se já passou a fase do pensamento, ela está morta, não existe mais para a natureza. Para a natureza, o que existe é esse conhecimento aqui, que ela hoje é a cultura racional. É uma energia que está se sobressaindo da energia do pensamento, que é a energia elétrica. Então, ela está acima. Já é uma energia que está acima da energia elétrica e ela vai desenvolver o que no ser humano? Essa potência que está dentro da cabeça do ser humano, que é o raciocínio. Só que o raciocínio que não é esse que é falado lá, não. Ah, você parou de fazer matemática, você não está funcionando, o seu raciocínio ficou lento, ficou parado, você precisa de estar fazendo contas, fazendo cálculos para você ter, né? Ficou lá paralisado dentro do seu cérebro. Isso é pensamento. O raciocínio, que a cultura racional ela vem falar que é esse desenvolvimento, é porque o ser humano ele foi condicionado a acreditar que existia espírito e alma no corpo dele. Não, ele precisava o ser humano, ele saber que dentro dele tem uma coisa que é provada pela ciência. Então a ciência se junta, as coisas, a cultura racional junta a fé com a prova da ciência, que ela prova que eu tenho isso dentro do meu cérebro, eu tenho isso dentro da minha cabeça. Eu tenho essa máquina que desenvolve o raciocínio, que é a glândula pineal, que ela vai ser desenvolvida com a energia dela, a energia racional. Mas por que vocês não acreditam em Deus? Quando a gente fala essas coisas, mas vocês não acreditam em Deus porque vocês não falam em alma, vocês não falam espírito, é porque a alma e o espírito não tem como provar dentro de você. Agora, a glândula pineal tem como cientista lá ver e saber que existe isso dentro do meu cérebro, é provado. Agora, a alma, eu não provo que tem alma dentro de mim, que ela vai sair do meu corpo, é uma coisa sobressalente que vai sair de mim depois da morte.
Agora, o raciocínio é em vida. Eu posso provar para mim mesma que aquilo que está falando aqui dentro da cultura racional, ela se desenvolve dentro de mim e eu provo que com esse desenvolvimento do raciocínio eu vou ter um equilíbrio. Eu não vou chegar ainda à perfeição, mas o equilíbrio eu vou obter. Por quê? Porque o pensamento ele já não está dando mais nada. E por que o ser humano ele cada vez ele está piorando mais? Porque ele já passou a fase do pensamento, agora já é esse estudo aqui. É um estudo universal, uma cultura das culturas. Por que a cultura das culturas? Porque as outras culturas também, as outras coisas também é cultura, né? Agora, se eu faço se eu estudo a cultura racional, se eu faço isso dentro da minha própria casa, eu estou fazendo culto a quem? Se as outras pessoas elas vão fazer cultuar alguma coisa, cultuar a fé dela dentro de um templo, aqui eu estou cultuando o meu raciocínio. Que é uma coisa que é eu e eu mesma ali com aquilo que Deus deixou dentro de mim, porque seria no final, como que seria o final da humanidade? Uma catástrofe? O ser humano fazendo guerra e acabando com tudo? Jamais Deus deixaria que seus filhos, né, fossem, a humanidade seria aniquilada por o próprio ser humano, né, que existem alguns por aí, né, para que a gente possa ter um exemplo de que o ser humano pode chegar a isso. Ele pode se tornar um monstro dentro da sociedade através de uma energia que ela já estava antes de existir isso daqui. A pessoa vai falar assim, que energia é essa? Energia magnética. A energia magnética que ela cria toda a matéria. Mas o magnético, ou a energia magnética, ou o magnético, ele não é dono da matéria, ele criou a matéria. Então o ser humano, quando ele criou deuses da matéria. Porque na mentalidade dele, ele se viu sozinho. E daí, como que Deus ia falar para ele quem que era ele mesmo? Eu sou Deus que falo com você, sem que ele nem estava preparado para receber energia de Deus. A energia de Deus é uma coisa muito elevada para o ser humano receber. Então não podia receber Deus, não podia contatar Deus, não podia ver Deus, não podia falar, eu fui para o céu, eu vi Deus, eu vi anjos. O que ele teve foi coisas da imaginação. Tudo que a gente viu aqui é imaginário. É deuses imaginários, os deuses imaginários. E a cultura racional, ela fala que Deus, a gente não tem como provar Deus. A gente não tem como falar assim, eu conheço Deus. É Deus ele que vai desenvolver você para que você possa conhecer ele. O que ele vai desenvolver? Com a energia dele. Então, que energia é essa? É a energia que ela não está aqui. Ela não está na Terra. Ela vem do céu, vem de lá de cima, para cá, para baixo. Então, como que o ser humano ele estava com Deus até agora? Porque ele falou que eu sou da igreja tal, sigo tal, eu vou ser salvo por esse salvador tal, porque eu creio nele, eu creio na salvação dele. Não é isso, né? O ser humano, ele está sendo preparado por uma coisa que parecia ser parecia ser a verdade, mas ainda não era verdade. Parece ser a verdade, mas ainda não prova ser a verdade verdadeira. E para não ficar só com as minhas palavras, né? Eu vou aqui falar de o que acontece com o sofrimento da humanidade agora, nos últimos
nesses 10 anos, né? Por exemplo, nós temos aí 10 anos para chegar a 100 anos do terceiro milênio, que já deu para a humanidade conhecer um pouco de cultura racional. Então, a humanidade já sabe quantos meios de comunicação a gente vem falando desse livro. O livro que não tá o primeiro volume. Estamos, ó, gente, já tá desde 1970, desde que foi feito, começou a ser feito os livros em 1935, lógico, pelas primeiras pessoas que foram conhecendo isso daqui, mas que ela começou a ser colocada mesmo em todos os estados do Brasil. Foi a partir de 1970 que as pessoas saíram do Rio de Janeiro e viajavam para outros estados e ia divulgar lá, ia divulgar a cultura. Então esse livro aqui faz tempo, gente, faz tempo que ele tá na Terra, mas é um livro diferente. Por que ele é diferente? Porque aqui ele está escrito por fora, todas essa palavra, universo de desencanto, imunização racional, a chave, que é o raciocínio, a verdadeira origem da humanidade. Opa, caiu coisa ali, foi meus livros ali. Tava empilhadinho ali, caiu, gente, esse barulho aí. Aqui, ó, a energia racional. Esse portal aqui, por que existe esse portal? Esse livro aqui. É porque nós estamos aqui fora do portal, nós estamos fora do nosso estado natural. Com a energia racional, nós estamos voltando ao nosso estado natural, que é de energia. Então, se você quer ir para o céu, você vai ser o que lá no céu? Matéria? A gente é feito do quê? Só de matéria? A matéria que fez a gente? A matéria própria fez matéria? Não tem lógica, né? Então a energia, ela antecede a matéria, ela está antes da matéria. Então ela é antimatéria. A energia é a antimatéria. Então, ela está antes de matéria. Então Deus está antes do ser humano no sentido mais puro do ser, que a gente desconhece o que seja pureza, porque aqui não existe isso. A matéria não existe pureza. Então esse livro está aqui na humanidade, sendo difundido, divulgado em todos os países, nas outras línguas, inglês, francês, japonês, tailandês, várias línguas aí, né, já. Então esse livro agora que eu tô falando sobre isso, que ela tá falando do sofrimento e da maior potência, que todas as pessoas que estão, a humanidade, ela precisa de sofrer muito ainda, infelizmente, para que ela possa acordar para esse conhecimento aqui. Porque muitas pessoas, quando ela tá envolvida com artificialismo, quando você quer introduzir para ela um conhecimento que não é religioso, que é um conhecimento de lógica, que tem base lógica, ela acha que ela vai ser infiel à religião dela. Já a cultura racional, a gente não vai falar, nós não somos contra a religião da pessoa. A pessoa pode continuar indo lá e estudando isso daqui. Só que ela tem, ou é uma coisa, você não pode ficar em cima do muro depois que você conhece a verdade, ou você larga todas as coisas e você continua com o conhecimento que ele está te fazendo voltar ao seu estado natural. Olha aqui, atrás do portal. Está fazendo você voltar ao seu estado natural. Então, quando tudo acaba, quando seu corpo acaba, você vai ser o quê? Quando você morre, quando seu corpo acaba, quando você morre, seu corpo acaba, o que você vai ser depois disso? Então,
Faça essa pergunta. Não deixe para você chegar lá no finalzão da vida, lá quando você tiver uma coisa que eu tô falando aqui agora. Entendeu? Porque nós estamos sempre fazendo essa divulgação. Eu, quando eu posso, eu faço uma live, mas nem sempre eu tenho disposição para fazer live. Por que eu não tenho disposição para fazer live? Porque é uma coisa que eu acho que é melhor você colocar ali o livro, você colocar as fotos do livro, colocar uma frase, a pessoa se interessar e buscar o livro e pronto. Do que eu ficar aqui argumentando, explicando, sabe, explicações e mais explicações, ler alguma coisa que trata a cultura racional, que trata os livros Universo em Desencanto, né? E deixa eu ver aqui onde está falando, eu peguei falar sobre o terceiro milênio, que o mundo entrou na fase do terceiro milênio e muitos pensadores estão custando a tomar conhecimento do terceiro milênio, por não saberem que a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e a imaginação. Causou todo esse desequilíbrio que aí está, moral, físico e financeiro, a falência moral, física e financeira e a liquidação dos pensadores, como uma infinidade de desastres que se está se passando no mundo e com as doenças novas que estão aparecendo para destruir os pensadores. Porque foi assim que a natureza, que ela é dona de tudo, é a maior potência do mundo, ela alimentou os pensadores com a energia elétrica e a imaginação com a energia magnética. Então ela é a dona. Quando os selvagens iam sair da fase de selvagens, o último ciclo de um selvagem, porque teve várias fases de selvagem, gerações de selvagem, chegou lá, ele já estava pronto para chegar à civilização, ela destruiu todos os selvagens para trazer uma nova geração de as primeiras civilizações do mundo. Então, veio vindo. Agora, nós estamos no terceiro milênio, onde chegou a fase racional e a natureza, as pessoas estão dando costas para esse conhecimento que é da natureza. E é o que a natureza faz com os pensadores, ela destrói os pensadores, mas a gente nem sabe se ele vai voltar. Não sabemos se ele vai voltar ou se ele vai descer de classe, se ele vai continuar a nascer com um raciocínio para ele ser desenvolvido nessa fase mesmo, que a fase racional ela vai demorar muito tempo na humanidade. Ela vai durar uma eternidade aqui, porque vai chegar ao paraíso racional. Então, para chegar no paraíso racional, os seres humanos vão se tornar seres humanos racionais perfeitos. Não que eu possa atingir isso, mas que as novas gerações vão nascendo pessoas evoluidíssimas, que pode ter sido da geração de hoje. Então, isso que é a cultura racional é uma coisa que tem lógica e que tem base, não é a gente acreditar numa coisa, a gente não tem isso assim, eu preciso ver, eu preciso ter fé, eu preciso me ajoelhar, eu preciso fazer jejum.
Não, eu preciso ter um conhecimento que tenha base lógica. A base lógica para mim, ela satisfaz todas as meus questionamentos. Quando eu vejo isso aqui tem base, qual que é a base dela? Está aqui ou está lá em cima? Se está lá em cima, para mim, tudo ok. Tô falando eu. E as outras pessoas também que têm esse conhecimento, é assim que elas sentem. É daqui? Tô fora. É evoluído? É de outro mundo evoluído? Eu estou dentro, porque é isso que vai me dar uma posição diante do ser humano, para eu encarar o ser humano, né, como eu mesma. Porque eu sei que dentro dele tem um raciocínio, assim como tem um raciocínio dentro dele, tem dentro de mim. Não é Deus. Não é namastê. Não é namastê, não. O divino que tem dentro de você está dentro de mim, não. O raciocínio que tem dentro de você tem dentro de mim. E aquilo que você desenvolve vai te tornar um ser humano muito melhor. Tão melhor que você vai esquecer do lado passado completamente. Vai ficar assim. Vai ficar na tua lembrança, mas você não vai sentir mais nada. Você não vai sentir mais nada, porque o seu sentimento já não é mais aquele. Aquele do que você foi feito, com as duas energias elétrica e magnética. O corpo fluídico eletromagnético. O sêmen é qual ser humano deu o nome, que é o pingo d'água, que vem da onde? De cima. Então, é lá de cima que foi feito tudo antes de existir isso aqui embaixo. Não tem? Fez terra, a água, sol, a lua e depois botou o ser humano aqui, não. Tudo foi feito lá em cima no mundo superior, no supermundo, para depois ele descer. Então, bom, desses desastres ecológicos e a liquidação dos pensadores podem deixar de existir quando essas infinidades de desastres que vêm destruindo os pensadores podem deixar de existir quando conhecer a fase do terceiro milênio, que é uma nova energia que está pronta para desenvolver o raciocínio de todos. E com essa infinidade de desacertos do pensamento, ainda não deram por ela que a fase do pensamento terminou, nem vendo essa infinidade de desastres que está se passando no mundo, nem vendo essas doenças novas que estão se aparecendo para destruir os pensadores, nem vendo esses desastres ecológicos da natureza. Quando acordarem, na fase do terceiro milênio, já sofreram demais, já penaram demais e já morreram mais pessoas do que já morreram. E quem morre numa fase dessa, por quê? Por quê? Porque a natureza mudou o comportamento dela. Ela transforma em classes inferiores. É a lei da deformação racional, que saiu de um estado natural, puro, limpo e perfeito, desceu aqui. E isso daí que é a lei natural da natureza. Ela vai transformando, ela não para. Dia, noite e dia, ela não para, é a lei. Ela segue essa lei da onde ela veio. A natureza, ela veio lá de cima, com essas duas energias.
e que lá era uma só, a energia pura, limpa e perfeita, a energia racional. Enquanto os pensadores viverem desconhecidos de si mesmos, ninguém tem paz, ninguém tem sossego, ninguém tem alegria, porque está aí a violência destruindo os pensadores, o terror destruindo os pensadores e as guerras destruindo os pensadores. Quando acordarem para a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase da racionalização dos povos. O que é racionalização dos povos? Tem mais nenhum que esse povo diferente, não. É japonês, é francês, é inglês, é tailandês, é grego, é romano, não tem nada. É a racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça. Raça. Raça é uma só, Deus é um só. É só você falar assim, que Deus mudou o nome dele. Pensa assim, ó, Deus mudou o nome, não é Deus mais, é racional superior. Pronto. Pronto. Muda, só muda essa palavrinha. Deus é racional superior e você tem um raciocínio para desenvolver a energia de Deus dentro de você. Só isso. Uma coisa muito mais, não tem segredo nenhum. Que na cultura racional não tem segredo nenhum. O mundo e sua raça, saber como voltar para ele. Voltar para onde? Para o mundo que saiu. Para o mundo que saiu. Você acha que aqui a gente vai mudar de país para melhorar? Ah, eu vou para o mundo lá. O mundo lá é desenvolvido. O Brasil é subdesenvolvido. Vamos lá, vamos mudar para lá. Saíram de onde? Do mundo racional. Mundo racional. Ele colocou o nome do mundo lá de mundo racional. Por que ele queria que colocar lá mundo? Mundo racional, uma coisa só. Racional é raiz absoluta, é razão absoluta, é a fonte da vida eterna. O mundo racional é tantas coisas que você for ler aqui, você vai ver. Mundo racional, mundo racional, mundo racional. Mundo racional é o quê? Energia suprema. Não tem como definir Deus. Deus é mundo, Deus é tudo, Deus é energia, Deus é toda energia. Não tem como você falar Deus ele é eternidade. Eu não sei o que é da eternidade. Eu morro, eu vivo uns aninhos de vida aqui, eu não sei o que é eternidade. O mundo dos puros, limpos e perfeitos, os corpos deles são de vida eternos. Não tem como eu saber. Assim, o que seja isso saber, eu posso conhecer aqui, nas palavras dele, mas eu não tenho esse sentido aqui na matéria, porque eu morro, eu sofro. Não tenho esse sentido. O sentido de vida deles lá, que eles são eternos, é outro sentido. É o sentido lá do mundo supremo, do supermundo. Então, você vem aqui para a cultura racional, você fala assim, mundo racional, de onde tiraram isso? Não, nós não tiramos isso da nossa mente. Nós não tiramos isso da nossa mente, porque no outro livro não existe esse mundo aqui. Em outros livros não existe aqui mundo racional. Existe aqui por quê? Por que existe esse aqui, o mundo racional, que ele descreve como esse mundo, o mundo lá, que ele é o primeiro mundo, esse segundo mundo, o mundo racional. Que você não vai ter ideia do que seja. É um conhecimento que você está tendo, sendo impactado por aquilo que você está lendo. Mas ele não te assusta. Ele, quando você começa a imaginar, a imaginação sua não chega, porque a imaginação é da matéria. Ela é as coisas para as coisas materiais, para fazer, inventar, imaginar uma letra lá, quando eles não sabiam escrever, o selvagem, quando eles saíram da selvageria deles, começaram a ser civilizados, os primeiros civilizados, aí colocar na cabeça dele a letra A, faz aí a letra A aí.
Aí você vem aqui ver o mundo racional, que essa pessoa falou assim, esse povo aí tá louco. Ah, nós vamos ver o mundo racional, esse povo aí tá louco, nós vamos levitar esse mundo, esse povo aí que fala disso aí tá louco. A gente vai ver vida espacial aqui na Terra, esse povo aí tá louco. Então não é Deus. Pra mim, eu acredito que aqui tá Deus aqui, porque se ele fala que eu vou levitar, que eu vou ver esse mundo racional antes mesmo de eu ir pra lá, eu posso ter evidência racional e ver. Eu tô dentro disso aqui. Agora outro que vai falar assim, não, você vai morrer, depois você vai ver se você vai ser salvo, depois da morte você vai encontrar com Deus e os anjinhos lá do céu. Tô fora. Tô fora. Eu conheço a cultura racional desde 1996, eu tinha 26 anos. Hoje eu tenho 59 anos. Mas que eu estudo mesmo faz pouco tempo. Porque quando a gente conhece a cultura racional, não é assim que a gente já vai, sabe? A gente já vai, sabe, assim, explorando todos os livros, aprofundando todos os livros, não. Tudo é naturalmente. Porque nós estamos tão agarrados na matéria, tanta preocupação das coisas matéria, que a gente fica deixando de lado. Ah, eu tenho que fazer isso aqui, deixa isso aqui um pouco de lado. Eu vou ver lá ver meu trabalho lá, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter o meu sustento. Tá dentro, Deus sabe. Ele respeita a nossa vida aqui, porque ele sabe que a gente está fora do nosso estado natural, que a vida aqui é assim mesmo, é de trabalho. Ah, agora eu tenho mais equilíbrio, eu tenho mais tempo de estudar cultura racional. Você tá tendo tempo? Joia! Você tá tendo tempo para estudar? Joia para você! O que você está fazendo com o seu tempo? Você está jogando fora? Você está correndo com coisas, ilusões? Você está procurando coisa aí que não vai te dar nada, não vai te levar a nada? Deus também está vendo. Então, cada coisa que a gente vai fazendo, a gente tem o nosso tempo. O nosso tempo, ele já é escasso aqui, para a gente estudar isso aqui. Por quê? Porque a gente já perdeu muito tempo com as coisas da matéria. Fomos perdendo tempo. Nós mesmo da cultura racional, a gente já sabe que a gente perdeu muito tempo em vez de estar aqui estudando para a gente desenvolver essas 4 partes, essas 4 potências que a gente tem dentro da gente. Que quando você está desenvolvendo raciocínio, não é só o raciocínio que você desenvolve. É o aparelho racional, a evidência racional, aparelho racional depois do raciocínio, que é o primeiro, e depois é a desmaterialização da energia racional que está materializada na glândula pineal. São 4 potências que a gente desenvolve. Então, eu vou terminar minha live. Não sei quanto tempo eu fiquei de live aí, nem lembro mais. Eu iria fazer live, eu queria fazer assim uma sequência, mas se eu programar não dá certo. A minha sequência de live seria assim, eu ler, eu fazer o estudo básico, eu fazer, divulgar o básico aqui, que é o primeiro volume, né, que ele é o resumo dos 1000 livros. Quando você lê os 1000 livros, volta pro primeiro. Quando você volta aqui no primeiro volume, fala assim, nossa, eu tô entendendo agora o primeiro volume muito mais, depois que eu li os 1000, que eu conheci os 1000, né? Então 1000 livros ainda, pra Deus não é nada, pra gente é muito. Mas pra ele, os 1000 livros é um resumo de toda o que aconteceu na humanidade toda, desde lá de cima. Não é de civilização aqui embaixo, não. De lá de cima, hein, gente? De lá do mundo supremo, quando começou a acontecer coisa lá é coisa de lá. Você vai ver as coisas daqui da cultura racional,
Você vai conhecer, você vai ler, você vai conhecer coisas que começou lá em cima, não é aqui embaixo não. Entendeu? Quer dizer, simbolicamente nas Bíblias diferentes aí vai falar que houve guerrinha lá no céu, os anjinhos contra os aliadinhos de Lúcifer. Não é isso não, hein? Não é bem isso aí não. Tá? Vamos dizer assim, é quase isso, mas não é isso. Lá em cima, quando o chefão Lúcifer chamou os adeptos dele, que já tava aqui, olha, vamos, entendeu? Contra Deus. Não foi bem isso não. Então a gente tem que ver muitas das coisas que o ser humano já encontrou aqui, né? E que ele não, ele vai deixa, né? Ó, evidência racional você vai ver. Você vai ver além dessa vida que você teve, as outras muitas outras que você teve em cada país aí. É aqui que a gente fala, cada vida nossa, a gente nasceu com um país aí. Nasci já no Japão, nasci na Itália, já nasci na França, vim pro Brasil, depois, entendeu? A gente já conheceu todo esse mundo aqui, gente. Só que a gente vai saber que a gente já viveu em todas as partes do mundo aqui com a evidência. Aí a evidência racional, ele vai fazer um rolo assim, ó. Um rolo de filme assim, você vai ver tudo. Daí, aí você vai começar vendo lá, ó, daqui de baixo, vai voltando, vai vendo, sabe, você quando tá retrocedendo a fita? Tudo aí quando você chega lá e vê. Aí você tá preparado para ver. Não é coisa de louco não. É maravilhoso. É lindo. É assustador. Isso é lindo. É assustador. Quando você dá um susto. Mas Deus não te assusta, não. Ele vem, sabe, assim, naturalmente. Com a energia dele, vem te limpando, te dando banho. Com a energia racional, você vai dando banho, vai afastando. Aí afastando a energia do pensamento, que só é horroroso e pavoroso esses sentimentos aí do pensamento. Foi para lapidar a humanidade. Vai afastando essa energia magnética aí, que é a energia pior que tem. Né? Saiu do estado fora do natural. A gente nem pode entender Deus, né? A mentalidade de Deus, o que é Deus, né? Não podemos falar. Mas que é maravilhoso é ter esse conhecimento aqui. Eu não tenho palavras de agradecimento. Mas que antes, quando eu era muito desligadona, né? Era muito ligada nas coisas do artifício, na matéria, eu não dava valor nesse tesouro que está nas minhas mãos. Hoje eu acordo já agradecendo. Quando acontece uma coisica de nada, que me aborrece, gente, uma coisica de nada que me acontece. Coisa que nem é minha, dos outros, né? Porque a gente faz de tudo para que a gente não faça, porque eu ia ler aqui, que isso aqui estava aqui nesse outro livro, mas eu não li. Mas eu vou falar das minhas palavras, que a coisa melhor que a gente faz é não fazer nada. Tudo que você puder fazer de bem pro seu próximo, você faça, que tá na sua mão. Não que você seja bobo, mas assim, se você não pode ajudar, pelo menos você não atrapalha a vida dos outros, você não fala mal dos outros, isso daí você vai eliminando. Vai eliminando aqui que a energia racional vai tirando essas coisas, essas mazelas da nossa vida, essas
essas coisas que estão pregadas na gente. Depois, quando acontece uma coisinha assim, essa energia vem, gente, vem assim, quando você pensa no racional superior, na energia dele pura, limpa e perfeita. O negócio te tira de uma forma, tira aquele negócio na hora, assim. Falou assim, peraí, eu tava sentindo isso, agora já o meu mudou completamente o meu sentimento, já tá legal. Tô sentindo, sabe, tava down com aquela coisa, agora já levantou, sabe, me levantou. Só deu pensar do com o meu raciocínio pro racional pro meu raciocínio. Acabou, dissipou. Então essa prova que eu tenho para dar hoje para vocês. Essa energia poderosíssima. E a potência maior que eu estava lendo aqui, desse aqui da potência da natureza, que eu falei, a maior potência do mundo, quem é a natureza, que de forma todos têm que se ligar à maior potência do mundo, que é a natureza. Quem estiver desligado da natureza está perdido, está em ruínas, está em liquidação. Liquidação de tudo, por estar desligado da Redentora, dona de todos os feitos, de todas as vidas, que mantém todos os feitos de todas as vidas. Porque a natureza, né, ela tá falando aqui, ó. Ela é dona, quem lhe fez? Foi a natureza. Quem lhe gerou? Foi a natureza. Quem lhe criou? Foi a natureza. Quem fez a sua vida? Foi a natureza. Quem fez todos os alimentos para sustentar e lhe manter? Foi a natureza. Então, a natureza é dona de tudo. Estando unido à dona de tudo, é favorecido em tudo. Estando desunido da natureza, completamente desfavorecido de tudo. E daí a multiplicação dos acertos, a liquidação de tudo e alguma coisa dando certo, não podendo acertar nunca, por estarem desunidos da dona de tudo. É preciso que todos conheçam todas essas verdades para saber como devo viver, feliz e contente, por estar ligado à dona de todas as vidas, a dona de todos os feitos da natureza. E a fase natural da natureza é a fase racional. A fase natural da natureza é racional, por a fase ser racional. E ligados à natureza vai tudo de bem a melhor, porque é protegido pela natureza, orientado pela natureza e guardado pela natureza. Por quê? Esse conhecimento é dela, o conhecimento natural da natureza é o conhecimento dela, que ela trouxe para nós. Que ela já desenvolveu toda a humanidade com as outras coisas, todos os conhecimentos. Agora ela está com esse conhecimento aqui. E daí ele está falando aqui, ó. Porque a dona de tudo orienta todos certos. Tudo certo, vai dando tudo certo e tudo de bem para melhor sempre. Agora, fora dela, tudo de mal a pior sempre. Fora dela, desequilíbrio total. Unido a ela, tudo certo, tudo bom, tudo belo, tudo lindo. Porque na fase de animal racional não havia equilíbrio. Como nunca houve, porque não conheceram o que é a natureza. Então não havia equilíbrio. Por isso as mudanças constantes em tudo. Tudo sempre mudando por acertar e sempre por acertar. E a multiplicação do desacerto sempre. E sempre tudo mudando. Mudanças e mais mudanças. Mudanças e mais mudanças. Mudanças e mais mudanças. Há séculos que vem tudo assim. Por não conhecerem a natureza. Então a gente não conhecia a natureza faz tempo que a humanidade não conhece a natureza. E as respostas da humanidade era o quê? Era buscar o quê? Nos deuses da matéria. Porque ele sofria, ele queria saber, ele queria se livrar do seu sofrimento, ele não conseguia. E era ela que estava fazendo isso com a gente. Então é isso, pessoal. Até mais. Muito obrigada para as pessoas que ficaram aqui. A Maria de Lourdes, a Cecília, a Diana, né?
E eu não sei fazer muito live, não. Eu nem gosto, porque eu só faço live mesmo, porque esse conhecimento aqui é tão bom pra mim, eu me sinto tão bem que eu quero passar esse conhecimento e deixar as pessoas sabendo que existe esse livro para desenvolver o raciocínio, para que o pensamento ele não tá dando mais nada pra gente. A gente tem que raciocinar, a gente tem que desenvolver o raciocínio para equilibrar com esse conhecimento da natureza, que é a fase racional, a fase natural da natureza, que tá tudo aí, né? Deus vem ressegurando a natureza de uma tal forma que ele respeita ela, porque ela faz essas coisas na humanidade, porque ela não tem culpa também. Ela está fora do estado natural dela, a natureza. Ela saiu de fora do estado natural, tanto como a gente. Então, é essa resposta que tem. E é uma lógica. Porque se existe tudo isso daqui, faz tempo que existe, é porque a natureza está fora do estado natural dela e ela está se transformando. Ela não tem o que fazer. Então, a gente tem que vir para que essa fase dela agora é duas naturezas. Uma que ela vem se transformando e a gente sair dessa transformação e começar a nos recuperar com a cultura racional. A recuperação de toda a humanidade é a cultura racional. A recuperar tudo que o ser humano ele vem perdendo cada vez mais. O vínculo dele, o elo com ele, com o estado natural dele, né? Esse estado natural do ser humano é que o ser humano ele desconhece como ele foi feito, porque ele foi feito, porque ele está aqui, porque esse mundo está aqui. E jamais, se ele não tem isso daí, como que ele vai falar que Deus? Ele vai falar de Deus. Então, se é Deus que fala tudo isso pra gente, e aí, então é Deus. Como que eu fui feita? Que jeito que esse mundo foi feito? Como o sol foi feito? Como a lua foi feita? Como as estrelas foram feitas? Aonde que tem isso, gente, em outros lugares? Só aqui que tem na cultura racional. Não tem, eu não acho, não achei. Se as pessoas ouvem isso aqui depois, elas vão lá introduzindo as coisas delas, é porque ela copia da gente. Mas não adianta, porque para desenvolver o raciocínio a energia tá aqui. A energia tá nas letras e palavras aqui para desenvolver o raciocínio. Então pode falar à vontade, se copiar da gente, ficar falando essas coisas aí, que existe outro mundo, não sei o que, não sei o que lá, mas se não tiver energia racional, a pessoa não vai desenvolver o raciocínio, se ela não tiver as palavras materializadas. Essas palavras aqui são materializadas. Energia racional, pura, limpa e perfeita. Palavras puras, ou palavras, né? Essas palavras que nunca foram caducas. O que é caducar, gente? Caducar é a pessoa que chegou no estado, a mente do ser humano, ela chegou no estado de conhecimento, não é a pessoa Alzheimer, não. A palavra caduca que o ser humano conhece é a palavra artificial. O que é o artifício? O artifício é o conhecimento criado na matéria da mente ser humano. Então o ser humano ele teve um mental imaginário, um mental elétrico que desenvolveu a parte da imaginação dele para fazer as coisas, que é o pensamento, e ele veio com essas palavras caducas. E essas palavras aqui não são caducas. Não são caducas, porque quando você ativa essa energia dentro de você, você passa a renovar tudo o seu corpo. Tudo aquilo que desequilibra você a partir das coisas que você tem, dessas doenças, ela tem um freio na doença que você tem. Se você tiver alguma doença, ou se você não tiver nenhuma, você não vai ter mais doença. E se você tiver alguma, ela vai
ela vai impedir, a energia racional vai impedir que essa doença se desenvolva em você e você venha a falecer e acabou. Então já vai terminar a live daqui a pouco, né? Então é isso. Agora eu vou ler uma coisa aqui que tá falando o que é o universo de desencanto. Esse livro, e vou acabar, eu vou me despedir de vocês. Esse livro contém uma mensagem dirigida à humanidade. O estilo apologético é vazado em linguagem simples e por vezes figurada, sem prejuízo do valor das verdades substanciais que ensina. Apresenta uma supercosmologia que parte da existência de um meta-universo perfeito, a planície racional, de onde viemos e para onde retornaremos algum dia. Explica e justifica a existência do universo perecível em que vivemos, mostra o caminho a trilhar para atingir o reino do absoluto, fazendo uso pleno da razão, o que se conseguirá uma vez alcançado o estado de graça de imunização racional. Nos quadros dessa ciência superior são inseridas a explicação da origem da matéria, do desenvolvimento da vida e do fenômeno da consciência, introduzindo o princípio da finalidade, da liberdade e da sobrevivência. Mostra ainda ao desenvolver as suas teses que não se trata de uma religião, não há uma dogmática imposta pela autoridade, de onde se deduziram crenças e se estabeleceram normas de condutas sujeitas a sanções inapeláveis. Há isso sim uma percepção direta do infinito. Distingue o livro a natureza invariante desse meta-universo, despido de aparências fugazes, caracterizando como entidade que é e não como entidade que está sendo, como no caso, no nosso universo deformado da verdade contingente. O leitor atento, persistente na reiteração da leitura e culto, encontrará nas páginas desse livro as mais legítimas conquistas do pensamento filosófico e científico de todos os tempos, passando por Platão e terminando nas realizações científicas contemporâneas que, diga-se de passagem, são uma vitória do platonismo. Eis algumas correlações entre esse pensamento e o conteúdo do livro. Neste, o homem é vinculado ao universo, 7 sementes, ao qual deverá findar-se ao retorno do último ser humano à sua base de origem, a planície racional. Esse supersubjetivismo, ou palavra difícil, supersubjetivismo encontra-se em Editon e é abraçado por dizer pelas matemáticos e físicos atuais, todos filiados ao platonismo. Vê-se que o livro sustenta que a vida preexiste ao ser humano, que o corpo e o espírito constituem numa unidade que permanecerá na outra vida como nova natureza. Essa unidade é sustentada por W. James e por B. Russell, neorrealismo. O livro introduz a diversificação da eternidade. A diversificação da eternidade, meu óculos está meio embaçadinho aqui. Decompondo-se a segundo uma hierarquia. Isso equivale na ciência odierna, feita por George Cantor e com a sua fabulosa teoria transfinito. O livro faz uma crítica fundamentada à impotência da razão humana, universo, e a insuficiência foi demonstrada pelos trabalhos notáveis dos dois grandes vultos da ciência formal moderna, Kurt Gödel e
percorrem quando provaram a existência dos indecidíveis. Então, podia estar, acho que teve escrito aqui quem que fez esse comentário sobre o livro Universo em Desencanto, que eu gostei muito, guardei aqui, né, falando sobre o livro. E é isso, né, que eu pude estar estando dar para vocês, que na outra live eu vou desenvolver falando mais sobre a destruição, né, dos pensadores, tá nesse livro, e aqui falando mais um pouco da potência que é a natureza. A maior potência do mundo é a natureza. Então, mais pessoal, 15 novas mensagens. Eu não posso ver as mensagens das pessoas, não sei como posso ver, entendeu? Não sei como que eu posso ver as mensagens para de vocês, mas eu vou aprender. Até mais, muito obrigada por todos. Muito obrigada, pessoal. Até mais para outra live.